Olá, riquezas! Bem-vindos a mais uma História do Céu, numa semana de lua crescente, onde o que precisa ser desenvolvido em nós é a nossa fé, para que ela não seja apenas algo místico, magístico, que ficamos esperando milagres, mas que ela esteja assim alinhada com o nosso propósito de vida e que nós façamos os movimentos para alcançar os nossos sonhos, para fazer os milagres acontecerem na nossa vida. Quer entender melhor como que isso vai, né, se desenrolar aqui, o que isso significa? Então fica comigo nesse vídeo. Eu sou Camila Olivetti, esse é o História do Céu. Eu venho semanalmente aqui trazer a conversa dos astros. E essa semana, dia 19 de dezembro até o dia 26 de dezembro, nós estamos na vibração da lua crescente em Peixes, dentro da lunação de Sagitário. O que isso quer dizer? Que o Sol, o astro que fala da nossa consciência, da nossa razão, da mente, está no signo de Sagitário, falando de um desejo, né, de uma motivação, de uma vontade de ir para a vida, de ir além, de alcançar novos objetivos, de expandir a mente, de viajar, de conhecer pessoas, enfim, né, de fazer crescer o nosso desejo de vida mesmo e de explorar tudo que é possível explorar dentro da nossa realidade. E a Lua está ali no signo de Peixes, que representa a nossa emoção mais profunda, porque a Lua fala dessas emoções e o signo de Peixes fala exatamente do que está escondidinho ali nas nossas profundezas do nosso inconsciente, uma espécie de caixa preta ou fundo do oceano da nossa psique, que precisa ser explorada e muitas vezes não é explorada com a razão, ela é explorada ali no sentir. Então, essa lua crescente está pedindo para que a gente equalize, né, com que a gente consiga administrar ali a razão, os objetivos práticos, aquelas vontades mais racionais da nossa mente, a teoria, né? Na teoria é assim, assim, assado, e unir isso, equalizar isso com o que a gente sente. Às vezes os desejos mais profundos e inconscientes que estão nos levando a desejar certas metas, a ir em busca de certas realidades. E se a gente consegue, então, se ouvir, né, penetrar nesse abstrato, nesse subjetivo, se permitir sonhar e ter esperança das nossas conquistas e entender o que é que lá no fundo está de fato fazendo com que a gente deseje certas coisas, a chance de concretizar e de apontar a flecha do centauro ali do Sagitário para a direção correta fica muito mais clara. Então, só que é uma lua crescente. A lua crescente é sempre uma quina, né? Uma sinuca de bico ali no céu, porque o Sol e a Lua estão em signos que são muito antagônicos em alguns aspectos, né? Quando o Sagitário está falando da ética, das leis, então dos valores, das crenças e da parte mais intelectual, Peixes, que é onde está a Lua, está falando mais dessa parte emocional e abstrata, até de sentimentos que nos conduzem, que não são conhecidos, a gente não tem clareza deles, né? São só sensações, meio que você vai ali apalpando no escuro, só sentindo aquilo. Então é um desafio a gente conseguir entender se aquele desejo, né, que você tá ali fazendo a listinha agora nessa época do ano, aquela conquista, aquela meta, aquele propósito que você tá elencando, de fato, qual é o motivo interno, subjetivo que tá te levando a desejar isso. E quanto mais a gente souber, né, quanto mais clareza a gente entender se isso está sendo motivado, então, por uma vontade genuína, algo que vai te trazer crescimento, que vai te trazer, inclusive, um desenvolvimento emocional, espiritual, se vai te ajudar a resolver
talvez algum medo, se você vai com essa conquista conseguir até ficar melhor psicologicamente, emocionalmente, mais estruturado, ou identificar se essa vontade é só para suprir uma carência, cumprir uma falta, ou se é uma exigência ali de uma esfera psicológica que não esteja tão bem equilibrada e que aquele desejo possa até ser um tipo de ilusão, né? Então é uma semana, assim, num português bem claro, para que a gente possa perceber se nós estamos, de fato, pontuando e tendo vontades e ideais, se os nossos ideais estão ali pautados no que a gente quer de verdade, que ressoa no nosso coração, ou se eles estão sendo conduzidos por enganos, por mentiras que a gente conta pra gente mesmo, por ilusões, para que isso possa ser ajustado com a realidade, legal? Além, né, de ter esse simbolismo do Sol em Sagitário e da Lua em Peixes, então é alinhar aí essas expectativas, e por isso que eu falei da fé, no que você acredita, aquilo que te move, né? Qual a sua esperança, o que você espera e quais as expectativas que você tem. Elas são atingíveis? Elas são palpáveis? Elas estão realmente de encontro com aquilo que está no seu sentir, tá? E para fortalecer isso, a gente ainda está com o Netuno juntinho com a Lua. Então, a possibilidade da gente se decepcionar, da gente perceber que não era bem aquilo que a gente queria, entender da onde está vindo certas vontades e que talvez aquele sonho encantado, dourado que você tinha não é bem aquilo que você quer no fundo, que você, na verdade, você está querendo até uma coisa melhor, até uma coisa maior, algo que vai te trazer autoconhecimento, que vai te trazer profundidade, você vai se conhecer e sair do supérfluo, né? Eu acho que essa lua crescente é esse convite de expansão, né? De uma expansão, de abrir a mente para novas possibilidades dentro daquilo que a gente deseja construir, inclusive para a próxima etapa, para o próximo ano, e também uma expansão interior. Sagitário ajuda a gente a ir para o céu, a gente ir além, né? Romper as barreiras aqui da parte intelectual para fora, para o universo, para o mundo, né? E o Peixes faz a gente fazer esse mergulho, então expandir nossa interiorização, fazer esse mergulho interno e se conhecer, tirar as camadas que podem ali estar meio nebulosas ou distorcidas, né? Então, fique atento nessa semana com as distorções, com os enganos, se de fato aquilo que você está almejando vai fazer bem para você, vai te trazer um crescimento, inclusive espiritual e emocional, legal? Ou se você só está cumprindo tabelinha, porque pelas crenças, valores, dogmas imposto pela religião ou pelas teorias filosóficas, é o que você deveria fazer, mas que não está ressoando de fato com o seu coração, legal? Então essa é a pegada, é a gente alinhar expectativa versus realidade. Pode ser que também que a gente compreenda, né, algumas relações, saia da ilusão de alguns relacionamentos ou de algumas dinâmicas nos quais a gente vive, porque Vênus, que está em Escorpião, ajudando a gente a explorar, né, e a investigar melhor os nossos afetos, os nossos vínculos, o que de fato nos traz prazer e conforto, segurança, né? Como que a gente quer estar nestas relações. Então, a Vênus em Escorpião está ajudando a gente a desvendar os mistérios da nossa parte afetiva. Ela está oposta a Urano. Então, pode ser que hajam ali alguns rompimentos, algumas necessidades de fazer mudanças, de inovação. E aqui também de respeitar o diferente. Não é, para alguns sim, né, vão existir afastamentos, rupturas, mas para outros é romper com uma ilusão. Você tinha um ponto de vista sobre um relacionamento, sobre uma pessoa, sobre uma empresa, sobre uma situação da sua vida,
e que você estava achando que deveria conduzir de uma certa forma, e aí você vai perceber que talvez por conta de medos, de carências, de inseguranças da sua parte, ou de preconceitos, julgamentos pré-concebidos sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, você vai precisar olhar de um outro ponto de vista, abrir a sua mente, né? E se abrir para o diferente, compreender que às vezes as pessoas não querem as mesmas coisas que você, né? E que vocês precisam então entender que dá para seguir juntos, mesmo que os interesses sejam diferentes. E aí como equalizar isso, né? Para se manter, para manter o vínculo nessa caminhada, ou então para cada um seguir o seu caminho, legal? Mas partindo do princípio de que as diferenças precisam ser respeitadas, tá? Isso vai ficar muito em evidência essa semana. Nós temos ali o Mercúrio retrógrado, que está já em Capricórnio, falando que a gente está precisando, antes de pôr a mão na massa e efetivamente começar a construir a nossa realidade, a gente vai precisar rever alguns valores e crenças que estão ali na base disso, né? O Marte também tá ali, os dois estão juntos com o Sol, então nos dando ânimo, alegria, vontade para fazer as mudanças necessárias, tá? E aqui o Mercúrio também faz um aspecto favorável com Júpiter. Então essa clareza do que do que é mais ético, do que é mais justo, de como a gente quer conduzir, né? Quais são as nossas condutas e quais os nossos valores. O que a gente vai precisar revisar essa semana para ficar mais alinhado com o nosso sentir, com os nossos desejos. E aqui é alinhar essa expectativa com a realidade, com o possível, e isso está muito bem favorecido essa semana, porque temos o Sol, a Lua, o Mercúrio fazendo bons aspectos ali com Saturno, que é o regente de 2024, né? Ele já tá ali se apresentando, falando assim, ó, pé no chão, maturidade, bom senso, respeito, compromisso, né? Que você saiba que é degrau por degrau, que as coisas precisam de tempo, que tudo é construído, que tenha-se cautela, que tenha-se responsabilidade. Então, para que a gente não vá para os excessos. É uma semana de lua crescente, semana de Natal, né? Onde todo mundo sai para fazer compras, todo mundo tá com esse espírito de doação, de amor, de fraternidade, mas o Saturno tá falando assim, vamos ter responsabilidade também, porque as contas chegam em janeiro, né? A gente precisa, então, não ir para os excessos, né? Porque ali, tanto Sagitário quanto Peixes, eles são regidos por Júpiter, e Júpiter fala dessa expansão, desse crescimento, mas também pode levar a gente para excessos, né? E para negligências, exageros ali, ou então você não prestar atenção no que você de fato tem que tomar cuidado, aquilo que você tem que ter responsabilidade. Então o Saturno está ajudando a gente nessa semana de lua crescente, e que a gente possa então alinhar, né, o que a gente almeja com aquilo que a gente sente e poder dar os passos de forma concreta, sólida, respeitando os nossos valores. Acho que é a principal mensagem dessa semana de lua crescente. Então, desejo que seja aí uma semana que você possa elaborar e construir a sua realidade muito alinhada com as suas necessidades internas, e que isso possa te trazer paz, empatia, autocompreensão, auto-perdão e amor. Amor a você e amor ao seu entorno. Boas festas, meus amores, e até a semana que vem.